Então, boa tarde aí, pessoal. A gente tá, infelizmente, acabando o curso. Espero que tenha sido bom para vocês, como foi para mim. A gente vai fazer o fechamento aqui da disciplina. Eu vou passar para um último assunto que eu acho que é importante quando a gente está trabalhando com um trocador de calor compacto, né? Então, vocês viram que a gente começou a falar de trocador de calor casca e tubo gigante, né, de indústria. E daqui a pouco eu estou agora fazendo a redução da escala, tá? E aí tem algumas estratégias que eu queria mostrar para vocês. Porque, assim, essa questão de trocador de calor compacto, ela tá muito em evidência por conta que a gente tá com essa febre aí do carro elétrico, né? E aí eu não sei se já viram alguma coisa, mas o carro elétrico tem um problema de resfriamento da bateria. E existem vários, né? Eu já vi o cara fazer uma apresentação sobre essas baterias e tem esse problema de aquecimento e de pegar fogo, explodir. E aí você não tem espaço, né? Não dá para você chegar lá, vou jogar um super trocador de calor gigante ali, né? Não dá. E aí é por isso que também os famigerados radiadores, né? Como a gente chama, né? Então tem carro que pode chegar a ter um. Eu já vi um carro, o cara da Fiat estava mostrando, tem um carro que tinha uns 8 trocador de calor, né? Estilo aqueles radiador que a gente está acostumado. Então, assim, é uma antecipação muito grande Isso era um carro motor a combustão interna, tá? E no caso dos carros elétricos, também tem essa necessidade de trocador de calor compacto para resfriamento da bateria, tá? Então aqui eu vou mostrar para vocês uma simulaçãozinha bem simples de water cooler, tá? É uma linha que eu gosto de trabalhar, então eu sempre tenho um aluno de PIBIC trabalhando com isso. Então eu aproveito e jogo aqui na disciplina, tá? E aí, claro, né, quem acompanhou a história da informática já sabe disso, né? Antigamente a gente tinha, né, de 486 para baixo, né, você tinha só o dissipador. Então você tinha ali uma convecção natural que resfriava, né, o chip, né? E aí eu lembro, né, aí se não me falha a memória, vocês podem me corrigir, a partir do Pentium 100, você começa a ver. Isso é o que eu me lembro, tá? Pode ser que tenha vindo antes. Aí começaram a vir os coolers, né? São esses ventiladorzinhos aqui para poder aumentar a convecção. Só que assim, a gente sabe, né? O processamento vai aumentando, e um dos calos da eletrônica é exatamente essa dissipação de calor. Às vezes você tem limitação por conta da dissipação. E aí não tenho assim em mente em quanto tempo o pessoal usa isso, né? Mas tem um water cooler que basicamente é um trocador de calor compacto para fazer o resfriamento, né, do processador. Então, assim, é muito usado. Acho que eu tenho uma foto que eu peguei na internet, ele instalado no gabinete, né? Então, eu coloquei uma foto aqui da Thermaltake, né? Eu já tive uma fase na minha vida que eu montei muito computador, né? Eu gostava muito. Eu ainda gosto, né? Mas ultimamente não dá para estar comprando peça e montando, né? Eu gostava muito de montar. Eu ficava bem antenado nessas coisas de montar computador, né? Mas nunca montei, né? De fato, um watercooler. Na época que eu montava não era tão trivial. Então ele tem vários formatos, né? E uma coisa que me chama a atenção é assim, quem é que faz esses dispositivos, né? Será que é alguém da área térmica mesmo que saca de transferência de calor, né? Às vezes eu fico meio assim, claro, uma Thermaltake, um fabricante grande, com certeza deve ter especialistas nessa área de transferência de calor, né? Mas enfim. E por que eu falo isso? Né? Porque às vezes eu vejo uns projetos que eu fico achando esquisito, sabe? Então ele basicamente, né, ele tem uma parte aqui usinada, né, de cobre, ele tem um fechamento em acrílico, né, e aí ele tem umas aletas internas, e aí tem a entrada da água e a saída, né? Então o objetivo é realmente ele aumentar essa dissipação de calor e o processador trabalhar frio, porque isso afeta, né,
O professor Expedito aí é um jogador e pode dar uma aula aí dessa questão aí, né? Joguinho é bom. Joguinho, né? E, e isso a gente sabe que trava o jogo, né? Fica dando uns lag, né? Então, isso é para o jogador, isso é caso de vida ou morte, né? O que vai fazer você morrer ou não, né? No jogo. Então, ele tem dimensões pequenas, né? Vocês observam aqui, ele tem as entradas aqui, tá? A gente fez um trabalhinho de PIBIC usando água versus o grafeno, né? Carlos trabalhou com a gente aqui no mestrado, né, com grafeno, e, e a gente, né, Carlos fez um trabalho aí muito legal de mestrado e a gente conseguiu, né, as propriedades, dá um trabalho danado, né, Carlos quase enlouquece com esse negócio aí, mas no fim deu tudo certo. E aí a gente fica comparando, né? A gente teve a oportunidade na época, né? Carlos testou no trocador de calor, né? Assim, de uma certa forma grande, né? É uma bancada, ele é pequeno, mas assim, grande comparado a um water cooler. E aí eu lembro que eu botei um aluno de PIBIC também para ficar testando, né? Comparando, né? A água com grafeno, né? A água e o nanofluido, né? Porque tem água e grafeno dentro. E aí a gente ficou testando, né? Vendo se dava uma melhoria térmica aqui no trocadorzinho, né? Então, isso também pode ser um tema, né? Que se vocês não, quem não tiver tema pode usar isso aqui também, né? Tem os dados aqui, vocês vão poder acessar. Tem a dissertação também de Carlos, né? Que vocês podem, ela é domínio público, né? Então vocês podem ler. E se tiver dúvida pode perguntar a Carlos. Nada como ler um livro e ter o autor do lado, né? Aí vamos lá. Então o que é que eu fiz, né? Eu coloquei uma foto aqui, mas o que tem aqui é um outro watercooler que eu tenho. Que esse eu acho muito. A construção dele é muito simples, né? Ele é uma caixa, né? Ela é uma caixa e tem só as aletas, né? Bem simples. E o pessoal vende na internet. Eu comprei na internet, aí eu fiz a geometria, né? Extraí o fluido, né? Aqui eu só extraí o fluido, fiz a malha, coloquei os inlets e os outlets e fiz aqui umas simulações, né? Então teve vários alunos que ficaram brincando com essas aletas, tentando melhorar, tá? Enfim. Aí aqui tem alguns exemplos, né? Aqui era como se fosse uma atividade para os alunos fazerem, sabe? Aí aqui eu peguei várias fotos da internet aqui mostrando, né, as construções, né? E aí eu pedia para os alunos, ó, vê como é que se fica bom. E aí na bancadinha que a gente fez aqui no IF, a gente pegou uns pastilhas Peltier e colocou como carga térmica, né, para a gente ficar vendo a questão do aquecimento, do resfriamento, né. A gente fez essas montagens aqui e ficou bem interessante, né. Mas aqui é o watercolor que eu acho que eu tenho, não. Foi basicamente esse aqui, né, só que com as entradas na lateral. Aí depois teve o TCC também de Michael, né? Michael Douglas, ele fez o TCC também focado nesse trabalho aqui. É um TCC que eu orientei lá da UFPE e ele também fez esse trabalho aqui. Ficou bem interessante, né? Porque uma coisa que eu ficava intrigado, né? Por exemplo, tem uns que são na lateral a entrada, né? Então qual é a influência, né, do fluido entrar na vertical, né? Então ele fez alguns estudos, a gente viu que era melhor. Também é de domínio público esse TCC dele. É só uma sugestão de trabalho aí para quem não tiver nada em mente, né? Aí uma outra coisa que aí eu fiquei sem aluno para essa área aqui foi construir, né? A gente tem muita máquina aqui operatriz para fazer usinagem e a ideia é usinar mesmo, né? A gente pegar aqui o melhor desempenho aqui do water cooler, né? E usinar e jogar na bancada, né? E ver como ele se comportava, né? E aí, claro, como estava na moda de grafeno, né?
Aí a gente sempre ficava comparando as coisas com o nanofluido. E aí o que acontece? Por que eu fiz esses questionamentos, né? Por que lateral? Por que por cima? Né? Será que essas aletas mesmo, com essa espessura, será que isso realmente é bom? Porque é muito fácil, né? Quando você compara com água, com o ar, né? Então, você tem um ventilador e você, né? Enfim, a gente já tem essa percepção muito clara. Mas observa esse projeto aqui, eu tenho um link aqui, isso é uma reportagem onde o cara manda ter cuidado com esses watercoolers, né? E eu fico me perguntando o que o cara fez aqui, ó. Fez um labirinto aqui e eu fico, poxa, como é que a água vai escoar, né? Vai ficar presa aqui, esquisito demais isso aqui. Enfim, aí algumas pessoas estavam instalando esse bichinho aqui e tava queimando o processador, né? Então tem que ter um cuidado. Aqui é um fabricante grande aqui, pessoal. Esse aqui já é mais sofisticado, né? Ele tem uns pinos, umas aletas aqui para direcionar o fluxo, né? E ele tem uma construção interessante, ó. Você tem a entrada no centro, né? Então o fluido aquecido entra no centro, se distribui aqui e sai pela lateral, né? Veja que ele tem que ser pequeno mesmo e tem que ter efetividade, né? Porque senão você queima o processador. E aí tem uma coisa bem interessante que está bem legal no TCC de Michael, que é essa análise aqui, né? Porque você pode inventar uma série de labirintos aqui, né? Para melhorar essa performance térmica, mas você tem que ter cuidado com essa curva vermelhinha aqui, que é a curva da perda de carga, né? Então ele mostra aqui uma curva de perda de carga e uma curva de performance térmica, né? Então veja que eu começo a aumentar muito a minha vazão e ele começa a aumentar muito a perda de carga, né? E aí eu tenho problemas de escoar essa água, né, por dentro, né? Então é uma análise que Michael fez, ficou bem bacana também. E aqui ele está mostrando exatamente esse coeficiente aqui, que é a quantidade de graus por potência dissipada, né? Então um parâmetro que é bom para você comparar, né? Você extrair essa informação, você faz um ensaio, né, com várias vazões e você mede a perda de carga e você extrai essa informação aqui, porque aqui você consegue comparar, né? Digamos assim, tem um índice, né, um coeficiente para você comparar adequadamente a performance térmica, né, desses. E de uma forma simples, né? Porque quem compra esse tipo de equipamento não necessariamente é um engenheiro ou uma pessoa da área térmica, né? Então tem que ser um índice fácil de você entender o que é que ele está representando. Aí tem várias coisas que a gente encontra, né? E aí o que acontece? Isso aqui é tema também da área de materiais, tá? Porque usinar esses microcanais não é nada trivial. Você pega uma fresa e vai fazer esse rasgo aqui, né? O que acontece? Quando você está numa escala muito pequena, a fresa ela começa a cortar o material, no caso o cobre, e o cobre vai fazendo umas escamas, sabe? E fica se destacando. Você corta o material, mas vai deixando essas escamas e elas terminam prejudicando, né, o escoamento, né? Então é um negócio bem interessante. Que era uma coisa que um colega meu também estudou lá na USP, né? Então ele fazia algumas coisas de microcanais, né? Mas focado para a parte de fabricação, porque é um desafio, tá? Fazer isso aí, né? Então parece simples, né? São umas aletazinhas retas, né? Mas não é tão trivial não. Mas enfim. Então aqui é um outro aqui, acho que é para placa de vídeo, né? Essa daqui. E aí tem outras coisas menores, né? Você pode também utilizar. E aí uma coisa importantíssima é a questão da vedação, né? Porque sair essa água dentro do gabinete é trágico, né? E aí eu peguei vários. Aqui é uma montagem dele, né? Então você vê que ele tem duas etapas aqui. Ele pega, entra no water cooler, sai. E eles têm sempre um tanque, né? Um tanque pulmão dentro da CPU. Então é bastante água. E isso aqui tem que estar bem vedado para não dar problema aqui na CPU
Senão o professor expedito vai ficar sem jogar o videogame dele, ele vai ficar estressado, nervoso. Isso não é bom. Tá? Então tem várias formas aqui, então eu tenho um interesse particular assim, de ficar brincando com isso aqui, eu acho muito legal. E é uma coisa pequena que dá pra gente usinar, dá pra fazer vários testes, né? Aí tem esse outro aqui também, que é bem bacana, né? E a ideia da gente é fabricar aqui mesmo, né? E aí o desafio são esses canais aqui, que são realmente bem pequenos, tá? Ô, Andy, Oi, pode falar. deixa eu só fazer uma pergunta. Eu lendo aqui em relação às aletas, né, que você até mandou ler naquele trabalho, um capítulo do livro, qual é a diferença de aletas para chincanas? Porque eu vejo que tem, elas fazem o mesmo resultado, né, no caso. É porque chincana, Carlos, a gente usa a chincana mais para, com esse nome, né? Para trocador de calor, casca e tubo, né? E a ideia dela é fazer com que o fluido passe mais tempo, né? Dentro em contato com o feixe de tubos para poder aumentar a troca, né? Então, só um exemplo aqui, ó. Imagina que isso aqui é um casco e tubo, tá? Estou com a casco e tubo e aqui eu tenho uma entrada, né? Então, um fluido passa pelo casco, né? E o outro passa pelos feixes, né? Então, essa aqui seria a parte que vai passar pelos feixes. Então, aqui eu tenho um feixe de tubos, vou fazer aqui bem simplesinho, tá? Então, eu tenho esses feixes de tubos e aqui eu tenho, pelo casco vai passar o fluido, né? Aí depende da viscosidade, né? Dos fluidos, né? Então, por exemplo, se você tem amônia e salmoura, né? Então aqui você passa a salmoura, né? Você passa a salmoura por dentro dos tubos, por quê? Porque se tiver incrustação, algum problema de corrosão, é mais fácil trocar um tubo do que o casco do trocador, né? E aqui você passa por fora a amônia, né? Então a amônia no sistema de refrigeração, ela tem partículas, né? De gotículas de óleo, né? Então, de certa forma, você abre um equipamento desse, ele tá meio que lubrificado por dentro, né? Porque tem óleo. Já o sal não, né? Aqui você tem uma salmoura, né? Ou pode ser o etileno glicol também, e aí é mais fácil. E aí o que acontece? Né? Esse fluido que está aqui passando pelo casco, né? Se você deixar construir o trocador assim, né, você pode ter um caminho preferencial. E a ideia é que ele faça um zigue-zague, né? Então ele vem aqui, bota algumas barreiras que impede que esse fluido passe direto para cá. E aí ele força a passagem, aí eu consigo, né, demorar mais tempo dentro, né, em contato. Senão ele ia fazer isso aqui, ó. O caminho preferencial dele é isso, né? O fluido ele tende a ir para o caminho mais fácil. Então, esse seria o caminho mais fácil, né? Então aí a gente força a passagem. Aí isso aqui a gente chama de chincana, né? Então a função dela é muito mais a parte hidráulica, assim, né? De mandar o escoamento, né, para onde a gente quer. No caso da aleta, né? A aleta você vai, no caso aqui, né? Você tem um chip, né? Você tem a superfície do chip e aqui eu vou começar a colocar estruturas que vão aumentar a área de troca, né? O objetivo é esse. Então aqui eu estou aumentando a área de troca, então eu aumento a transferência de calor. Nesse caso aqui a chicana ela não tem essa função, né, primária, né, de ser uma superfície estendida, né, de aumentar. O foco dela realmente é a parte hidráulica, né, tentar forçar o escoamento. Aí também tem a dissertação de Rafael Alberto, né? Ele é lá da Gerdau, Expedito, não sei se você conhece. Ele é lá da Qual o nome dele, né? Rafael Alberto, é um branquinho de barba. Ah, Ele, eu sei quem é. ele foi teu aluno, provavelmente foi teu aluno na Foi, graduação foi. e fez mestrado aqui com a gente, né, no PPGM. Aí ele fez a dissertação dele, foi um trabalho, ele pegou exatamente aquele mesmo trocador que Carlos trabalhou aqui no mestrado com a gente, só que ele fez o quê? Ele pegou a mesma geometria, porque a gente tinha dados reais, né, porque a gente fez o experimento. Aí como ele não tinha, ele estava trabalhando, né, então ele não tinha tempo de vir fazer experimento. E a gente também não tinha, estava na pandemia, né? E aí o que é que ele fez? Ele fez um estudo desse mesmo trocador que a gente tem ele, né? Assim, com as chicanas convencionais, né? Ela ali meia cana.
E aí ele estudou exatamente o efeito da chicana no trocador. Então ele fez várias chicanas em formato de hélice, né? Aí fez um monte de estudo para ver e realmente melhorava a performance comparada com essa chicana comum, né? Obviamente que tem um compromisso com fabricação, né? Assim, essa chicana aqui é muito simples, né? Então você vem aqui, faz uma meia cana aqui e passa os tubos, né? Então basicamente a chicana tem esse formato aqui que é bem simples. E aqui não, aqui ele fez uma em espiral, que é obviamente, né? Quem gosta de fabricação sabe que não é simples, mas não é nada impossível. E aí você tem uma melhora térmica, né? Esse foi o estudo dele, né? Ele fez esse estudo porque também tem um compromisso, né? Quando a gente trabalha com trocador, a gente sempre tem que ter esse compromisso da perda de carga gerada, né? Versus o que eu quero, que é a diferença de temperatura, né? Então eu preciso subir isso aqui e baixar esse cara aqui. Só que o mundo não é perfeito, né? Então as coisas elas são assim, tá? Então eu não sei se eu respondi, Carlos. É basicamente isso aí, né? Se alguém tiver mais alguma coisa para acrescentar o que eu falei, tá? Se já viu algum outro sistema, alguma outra coisa que, não sei. Mas basicamente é isso aí. Chincana serve para direcionar o fluxo para a gente, tá? Esse aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a apresentação, tá? E depois eu vou fazer a parte prática aqui junto com vocês, tá bom? Então eu vou fazer aqui uma outra coisa também interessante, né? Que é o PHE, né? Que é o Plate and Frame Exchange. É um trocador de calor compacto, né? E a gente usa muito, né, na indústria, né? Então já é bem consolidada essa tecnologia, enfim, e a gente usa muito, né, na indústria e o tamanho do trocador fica absurdamente menor comparado para a mesma aplicação. Então eu dou esse exemplo aqui, né? Os compressores da York, né? Eles têm um resfriador que aqui é o vaso pulmão, né? Aqui está o compressor, tá? Essa figurinha aqui é um compressor. Em cima tem um vaso pulmão, né? E esse vaso ele tem um trocador de calor auxiliar. Então, historicamente, né, ele tinha um casque-tubo aqui. E aí, com algumas versões do trocador, vieram um trocador a placas. Então, o tamanho e o volume era uma coisa absurda. Enquanto o casque-tubo é aquele bichão grandão, né? Você tinha o trocador a placa, né? A limitação dele. Só interrompendo um pouquinho, é o seguinte, ó, se alguém quiser as fotos desse trocador, eu tenho, tá? Eu tenho várias fotos dele. Ah, legal. E é utilizado no Chile. É justamente com o pulmão em cima e tem o casco e tubo e tem uns auxiliares lá também. Aí eu tenho as fotos dele aberto. Se alguém Legal. quiser. Ângelo, você conseguiu fazer o CAD desse trocador? Eu me lembro que na nossa época o que batia era a vedação dele, né? Que era. O do trocador nosso aqui eu não desmontei, né? Porque veio a pandemia e a gente voltou agora presencial, né? Eu não desenhei não. Que era uma das coisas que a gente queria fazer, né? Para simular, né? Mas eu não tô com CAD, né? É uma coisa que eu tô ainda, uma pendência aí para resolver, né? A questão do CAD. Mas se vocês tiverem também geometria, se acharem aí no GrabCAD, nessas plataformas de compartilhamento de CAD, né? Se tiver, manda, né? Eu peguei algumas coisas mais recentes agora, mas era mais para catalisador. Eu já peguei umas coisas prontas, né? Como é que não deu tempo de fazer aqui, né? E também não era o foco aqui. Aqueles. Como é que chama? Ah, coletor de admissão, né? Então eu arrumei umas geometrias legais aí, mas não deu tempo de aplicar aqui com vocês, né? Depois eu posso disponibilizar também, porque cada é um negócio, né? Assim, tem uma HH aí enorme, né? Pra você que desenhar a geometria, né? E a gente como analista, né, de simulação, geralmente a gente pega a geometria do cliente, né? Isso às vezes é bom e é ruim, né? Enfim.
Mas não fiz, viu, Carlos? É uma outra pendência aí que eu quero resolver. E aí, não sei se você, você pode passar o seu expedito pela plataforma do Google, né? Do Classroom, ou tu podes passar pelo Zap, tá? As fotos, né? O zap do grupo. Eu passo pro Pronto, pessoal. passa porque é interessante, né? Assim, trocador é aquele bicho que todo mundo vê, mas nunca viu aberto, né? Eu tenho também, eu acho que os desenhos originais dele, né? Não são muito detalhados para poder fazer modelagem direta, mas você consegue modelar por ele, porque ele dá Ah, esquema, dá ótimo, o fluxograma, ótimo, que são ótimo. os estilos que foram comprados para a gente fazer um teste lá na JB. Ah, legal. Eu passo para o pessoal. Muito bom. Já contribui aí com a disciplina e o conhecimento aqui, todo mundo, né? Então eles têm esse formatinho aqui, né? Então tem vários, né? Tem esse washboard, chevron, né? E é meio que caixa preta, assim, né? Só quem projeta isso é o cara que trabalha no fabricante, né? Então eles têm as ferramentas internas deles para dimensionar esse cara, né? Você vê que numa cadeira de transcal de uma graduação você não você fala, né? Mas você não tem um método de cálculo ali explícito, né? Como a gente faz para trocador casco e tubo, né? Então é uma tecnologia assim, comparado com casco e tubo, obviamente é uma tecnologia nova. Então você, o que é que a gente faz, né? No dia a dia, no chão de fábrica, é realmente selecionar, né? Ir lá, ver o tamanho, as capacidades, e aí você seleciona, né? Mas o projeto, como a gente faz lá na cadeira de transcal, de calcular os tubos e toda aquela coisa toda, a gente não é tão simples. Aí eu peguei isso aqui na internet, eu nem lembro, acho que foi de um artigo, né? E aí ele tem aqui as dimensões, tudo, e faz uma simulação, né? Então era essa simulação que eu queria fazer, né? Só que eu não achei o desenho dessas placas, né? Eu não consegui, eu queria fazer umas brincadeiras aqui com esse carinha. Que até coloquei aqui alguns valores, né, do que eu peguei do artigo para que a gente pudesse fazer. E aqui são os resultados que ele conseguiu nesse trabalho, achei bem legal. Depois tem esse outro aqui, o PFHE, né, que é o Plate and Fin Exchange, né, que é o famoso radiador, né, a gente chama, né. E aí, claro, dentro de um carro ele tem vários nomes, né, então ele pode ser um radiador, ele pode ser um aftercooler, né, um intercooler. Então tem vários nomezinhos, né, porque depende da função. Aqui eu peguei uma foto da internet, né, então se você olhar aqui na grelha aqui, você tem o radiador, né, convencional, que ele faz o resfriamento do cabeçote do motor. E esse aqui é o intercooler, né? Por quê? Inter, né? Porque ele está entre o turbo, né, e o motor, né? E a estratégia dele é você resfriar o ar, porque aí você consegue colocar mais massa, né, por unidade de volume aqui, e aí eu aumento a potência do carro. Então, além de eu aumentar a potência pelo turbo, eu tenho também esse trocador de calor aqui. E qual é o desafio dele, né? O desafio é porque a geometria dele, rapaz, é assim, não é que é difícil, né? Mas isso para gerar malha é muito complicado. Então por isso que eu estou pegando essas coisas pequenas que tem uma estrutura muito grande para compartilhar com vocês um pouco de meio poroso, tá? Isso aqui é uma tese de doutorado. Acho que foi o pessoal da Ford que fez esse estudo, um doutorado. O cara foi um experimento da Ford, né? E aí ele simulou aqui o trocador, aqui tem alguns valores, né? Isso aqui eu estou disponibilizando porque, assim, às vezes o aluno está sem um tema, né? E fica, poxa, eu queria fazer alguma coisa. Então tem algumas ideias aqui, né? E aí é onde vem a brincadeira, né? Você pode ter vários tipos de geometrias, né, desse trocador e fazer estudos, né? De performance, ver qual uma coisa que é legal disso aqui que eu acho também é que você pode entregar um produto para o programa que é
patente, né? Você pode patentear uma geometria, você pode depositar o desenho, né? O CAD, né? Vocês sabem que aquela lata do leite moça, né? Que é assim, né? A lata de leite moça só existe naquele formato, né? Parece um negócio assim, barrigudinho, né? Você de longe já sabe que é leite moça. Aquilo ali não tem função, né? É só uma geometria, é só um design. Então isso você pode depositar desenho, tá? Eu dou muito essa dica para os meus alunos de CAD. Eu digo, ó, você pode depositar formato de chocolate, né? Vocês já se ligaram que a barra de chocolate é muito simples, né? A geometria, né? Aí o que é que alguns fabricantes fazem, né? Olhando agora na lateral aqui, né? Eles fazem os gominhos assim, todo. Não sei se vocês já perceberam, assim, um design todo arrojado, assim, bem bonito. Não tem função aquilo, né? É só realmente para você dar uma identidade ao produto, né? Então você tem duas coisas que você pode fazer aqui. Você pode depositar o desenho, né? E pode também, que aqui tem função, né? Aqui não é design, né? Só boniteza, né? Não é só o design por design. Aqui tem uma função, né? Para o trocador, né? Então isso é uma outra sugestão também que vocês podem fazer trabalho. Aí eu tenho também, eu acho que eu tenho isso aqui gravado, eu fiz uma simulação, é uma coisa simples aqui para mostrar a aplicação, até porque tem limitação de malha, né? E aí eu fiz a simulação desse trocadorzinho, aí aqui mostrando como foi o setup, fiz os parâmetros, né? Porque aí eu tenho que ficar monitorando, né, a perda de carga e das correntes frias e correntes quentes, né? Então eu fiquei avaliando isso aqui. É que foi um resultado, claro, isso aqui está bem simples, né? A ideia era que uma outra pessoa que tivesse interesse fosse brincar com isso aqui, né? Estudar e assim, tem muita coisa sendo publicada de trocador, porque realmente é um equipamento chave aí para a indústria, né? Então, eu gosto muito dessa área, por isso a disciplina, né? Aqui são os resultados que eu extraí, né? Você pode exportar esses dados para o Excel e aí gerar gráficos mais interessantes, né? Mais bonitinhos do que os que a gente pode extrair lá do Workbench. Tá? E aí, para fechar aqui essa parte teórica e a gente meter a mão na massa, né? E aí, o que acontece? Vamos utilizar o meu poroso, né? Vocês veem que a gente tem um grau de dificuldade à medida que a geometria vai ficando muito pequena. Então, a grande pergunta, né, é quando eu uso o meu poroso. Obviamente, meu poroso é uma ciência à parte, né? Meus porosos, como a gente chama. O pessoal do petróleo e gás estuda muito, né? Tem muita gente fera nisso aí. Aqui a ideia é uma coisa assim, tipo, eu tenho um trocador, né, de calor e eu tenho um enchimento, né? Como é que eu trato isso, né? Isso é um problema que a gente lida na indústria, né, de simulação. Aqui são alguns exemplos, né? Coador de café, né? Filtro de ar, né? O catalisador aqui do automóvel. Então, se você observar, existe uma relação que a gente chama, né? Um L, né? Um comprimento característico aqui do produto, comparado, né, com o detalhe que você tem aqui do filtro, né? Então, essas geometrias aqui, elas, né, tem um L aqui grande, mas o diâmetro hidráulico aqui é muito pequeno, né? Então isso cria um problema, porque você tem uma corrente aqui, um elemento, uma malha grande, e aqui eu tenho que refinar muito. E aí fica realmente impraticável, né? São filtros de ar-condicionado também, a gente usa. Então, máscara, né? A Covid, eu coloquei aqui, pandemia, né? Então todo mundo já está cansado de falar disso aí. E aí eu tenho alguns equipamentos, né? Torre de fracionamento, né? Torre de separação. Então elas usam esses anéis, né? O pessoal tem gente que chama de anel de Rashid, sei lá. Mas são enchimentos, tá? Então cada um esses pratinhos aqui, eles têm uma função ao longo da torre de separação, tá? E aí o que acontece? Você também tem... Oi, pode falar. Isso aí também se aplica à coluna de destilação? Sim, também. Que Na verdade, bastante com a coluna de destilação. se aplica,
pode ser aplicado para coluna de destilação, pode ser aplicado para a própria caldeira, né? Eu já vi um trabalho de um colega meu que o doutorado dele foi simular uma caldeira de usina, né? Lá em São Paulo tem a indústria, né, de açucareira é muito forte também, né? E aí os Deve ter dado um caras. pouquinho de trabalho, né? O Oi? cara se for uma caldeira, deve ter dado um pouquinho de trabalho. Foi o doutorado dele, né? Ele teve 4 anos É, para resolver essa bronca. E aí um problema é o tamanho, porque a caldeira, né? Você que conhece, sabe mais que eu, é um prédio, né? Gigante lá. E o que acontece, né? Do tamanho do prédio, você tem os tubos ali dentro, né? Você tem um leito, né? Você tem um leito fluidizado ali. Então tem uma série de coisas lá dentro que torna, né, essa geometria ela muito pequena em relação ao tamanho geral, né? Então também pode usar. Não é trivial, tá? Porque eu vou mostrar para vocês aqui qual o problema, né? Ele resolve um problema que é a questão da malha, mas cria outro que é você achar a permeabilidade do meio, né? Esse é o problema, é o ovo ou a galinha. Aí você fica. Mas eu vou explicar quais as dificuldades. Mas enfim, você pode tratar isso como meio poroso, tá? Se você souber a permeabilidade do meio, você simplesmente substitui esse volume aqui e trabalha com meio poroso, né? E aí você pode trabalhar tanto só para ver a questão da perda de carga, mas também a parte de transferência de calor também, e massa, né? Torre de resfriamento, né? É uma coisa que eu gosto de estudar, né? Eu fiz o mestrado com torre de resfriamento, e aí hoje eu mantenho isso meio que vivo assim, aí às vezes aparecem uns alunos, né? Para fazer simulação de torre de resfriamento, que também é um desafio, né? Simular isso em CFD. E tem essa, né, o enchimento, vocês sabem, né, ele é bem pequeno em relação ao tamanho do equipamento. Mesmo torres pequenas, né, que a gente tem na indústria, não precisa ser essa torre atmosférica aqui que a gente chama, né, mas o enchimento é uma coisa muito pequena. E eu sofri muito para simular uma torre pequenininha que eu tenho aqui. Eu tenho uma torre de resfriamento de laboratório e poxa, a malha ficava muito pesado e se você não tiver uma malha boa, o resultado não fica legal, tá? Uma outra coisa também, eu coloquei umas alunas para trabalhar com os intercoolers, né? No caso aqui, o objetivo do trabalho dela era simular o intercooler, né? Então ela fez também umas coisas bem legais com o intercooler e usando geometria, otimização topológica, né? Então ela mexeu aqui na geometria com o otimizador, também ficou bem legal. Assim, quando eu falo bem legal, do ponto de vista de um PIBIC, tá? Assim, eu boto os meninos lá nas enrascadas lá, eles ficam chateados comigo, né? Eu boto um negócio bem pesado, mas no fim dá tudo certo. Então vamos lá. E aí, assim, né? Quais são as dicas, né? Quando você tem um domínio que tem uma estrutura muito complexa, né? Então, você representar um enchimento, né? O próprio desenho do enchimento é complexo. Quando eu tenho uma relação que eu falei para vocês agora há pouco, né? O tamanho do equipamento isso é muito grande em relação ao diâmetro hidráulico. Então, cria um problema para você gerar essa malha, né? Estrutura heterogênea, ou tem anisotropia nesse cara, né? Então, você, por exemplo, torre de coluna, né? Torre de separação, coluna de destilação, você tem aqueles anéis ali em alguma parte ali, eles ficam soltos, né? Então aquilo ali é uma estrutura randômica, né? Porque o cara joga os anéis e deixa lá, né? Então você não tem uma estrutura comportada, né? Então você tem esse problema também de anisotropia. E aí, como eu falei para vocês, né, você vai gerar uma malha, né? Você pode não simplesmente inviabilizar o teu projeto, tá? Então isso tem um custo. E aí quem começou a trabalhar com esse negócio de meio poroso, né? Foi o Daci, né? Mais ou menos ali em 55, 56 de 1800, tá? E ele é bem conhecido, né? A gente conhece muito Daci, né? Assim, o pessoal de engenharia reconhece muito pela equação de Darcy, né? Que a gente usa lá para perda de carga, né?
Então ele fez esse estudo aqui, ele estava interessado, né, em estudar leito de areia, né, para fazer a parte de filtragem, e ele fez uns experimentos. Essa aqui eu peguei da Wikipedia, né, vocês podem acessar lá. Tem um textinho aqui falando da história, né. E aí o que acontece? Ele fez um experimento, aqui é uma figura, um esquemático do experimento que ele fez na época, né, mas basicamente essa figura aqui acho que explica mais fácil, né? Então o que ele fez? Ele colocou uma coluna de água e ele colocou um leito, né, um meio poroso, no caso da época dele foi areia, né? Ele colocou areia e aí ele ficava observando, né, como era o comportamento, né, como era o escoamento nesse meio poroso. E aí nesse estudo dele ele achou uma equação que aí ele chama para cálculo da descarga da água que vai ter quando esse fluido aqui, né, no caso é a água, está passando pelo meio poroso, né? E vê que interessante a equação. Qualquer semelhança é pura coincidência, né? Você tem um K, uma área, um comprimento e um ΔP aqui, né? Que isso aqui é uma perda de carga, na verdade. Né? Eles chamam de carga hidráulica, né? E parece muito com a equação da condução, né? Unidimensional. E é bem simples essa equação. Tem uma simplicidade muito boa nela. E aí, alguns conceitos, né? Conceito de porosidade. Então, vai ser uma relação, né, entre o somatório de todos os poros, né, são as cavidadezinhas que você tem no meio poroso, tá? Dividido, obviamente, pelo volume dos poros e o volume da parte sólida, né? No caso aqui, na verdade, o poro está nesse pretinho, né? Estou confundindo aqui. E esse quadriculado aqui é a parte sólida, né? Porque senão o escoamento não estava passando aqui. Então, essa parte cinza aqui que vocês estão vendo, ó, é a cavidade, são os poros, né? E essa parte aqui quadriculada é a parte sólida, né? E aí tem um conceito de velocidade física e velocidade superficial, tá? E por que isso é importante? Porque quando você vai lá na ferramenta, você tem que definir qual é a velocidade que você está calculando nesse escoamento, tá? Então, aqui tem a definição da velocidade superficial, né, e da velocidade física, né, que basicamente é a carga, né, dividida pela área, né, ou seja, tem a vazão ali, desculpa, você tem a vazão passando ali no meio, né, isso nada mais é que vazão, a velocidade, né, vezes a área, tá, mas que velocidade é essa, né? Se você tiver uma seção transversal, né, toda aberta, é essa área aqui. Só que no caso aqui, na velocidade física, eu tenho que a área dos poros, né? Então aqui, se eu fosse calcular para esse meio aqui, eu ia pegar toda essa área aqui que está mais escura, né, cinza para preto, né, e dividir pela vazão que está chegando nesse meio poroso. E a velocidade superficial, ela é a própria velocidade física, né, vezes o φ, que é a fração volumétrica, né, dos poros, né? Então, isso é uma questão que você tem que calcular para dar essa informação na ferramenta, né? Dizer quanto, né, de porosidade eu tenho nesse meio. Tá? E aí o que acontece? Eu tenho duas equações, né, para o cálculo dessa carga, né, ou perda de carga. Tá? Então eu tenho aqui a lei de Darcy, que foi em 55, 56, né, de 1856, que ela foi usada para baixo Reynolds, né? Na época a aplicação dele, né, foi para baixo Reynolds. Você vê que é uma coluna, né, com areia e ele deixava o escoamento passar. E aí ele chegou nessa equação aqui, né, que é uma relação entre a viscosidade pela permeabilidade do meio, velocidade superficial vezes o comprimento aqui do trecho, né? Então você tem a velocidade superficial chegando, eu tenho uma perda de carga que eu quero tratar aqui e tenho um ΔX, né? E aí quando você vem aqui para a equação do Poiseuille, né? Então você vai cortando aqui a equação na vez toda, você vai simplificando, sobra só esse termo aqui, né? O termo de pressão e o termo de dissipação viscosa, e aí você faz o cálculo e compara essa equação aqui que você acha da lei de Poiseuille para
com essa que o Daci achou, né? E lá experimentalmente. E quando você compara essas duas, né, você percebe que a minha permeabilidade do meio ela tem a ver com o raio ao quadrado, né, dividido por 8. Tá? E aí essa permeabilidade, né, que é a capacidade do meio permitir o escoamento do fluido através desses poros. E aí depois, um tempo depois, né, em 1901, tem a equação de Darcy-Forchheim, né? Então o Forchheim foi outro pesquisador e aí essa equação aqui são para escoamentos turbulentos, né, com altos Reynolds, né? Que é essa equação que a gente vai usar aqui na simulação. Tá? E aí, por que eu estou falando isso, tá? O objetivo aqui é explicar o que é que a gente está montando ali nos parâmetros da ferramenta, tá? Então você vai ver que você vai ter duas parcelas aqui que ele separa lá na ferramenta, tá? Que é a parte que chama de dinâmica e a parte, né, seria estática, né, porque eu tenho uma velocidade aqui, tá? Mas eu vou mostrar aqui para vocês. E aí eu tenho o alfa, que é a permeabilidade do meio, e tenho o KT, que é a permeabilidade inercial do meio poroso. Aí como é que o CFX trata isso? Então ele tem 3 equações, uma para cada direção, tá? E ele tem essas duas constantes aqui, ó, CR1 e CR2, tá? E aí eu estou colocando aqui, porque como eu tenho essa equaçãozinha aqui bonitinha, que dá para você entender essa lei aí de altos Reynolds, só para você associar a linguagem que a ferramenta está colocando, para você poder aprender a preencher corretamente, tá? Você não colocar errado nas coisas, com a equação que eu estou apresentando aqui para vocês, né? E aí, esse estudo que eu vou fazer aqui com vocês, né, eu vou passar aqui para a gente fechar, é o seguinte, você pode pegar um handbook aí de meio poroso, né, você vai encontrar muita coisa de permeabilidade do meio. Por exemplo, eu peguei alguns trabalhos de máscara, né, N95, então os caras têm esse valor da permeabilidade da máscara. Fizeram um experimento, mas às vezes você não tem essa informação, né? Você vai para alguns equipamentos industriais, você não tem essa informação. E aí o que é que você pode fazer? Você pode pegar um trecho, como eu fiz aqui, né? Você pega um pedaço do que você quer estudar. Aqui é o feixe de tubos original, né? Você faz uma simulação normal, como a gente já sabe fazer, né? E a gente vai medir, né, a perda de carga ao longo dessa estrutura, tá? A perda de carga. E aí eu vou mostrar aqui para vocês como é e vou fazer também junto com vocês, tá? Perdi aqui meu ponteiro. Enfim, aqui tem as dimensões, a gente vai desenhar. E aí eu coloco os parâmetros, né, para poder traçar essa curva aqui, né? Eu vou variando a velocidade e vou determinando aqui a perda de carga, né? Então, obviamente, ela dá uma equação, né, parabólica aqui, já era de se esperar, que a perda de carga é com o quadrado da velocidade, então por isso que ela tem esse jeitão aí, né? E aí eu determino com a simulação que a gente já sabe fazer, tá? Aí o que é que eu faço? Eu boto no Excel para ele me calcular exatamente os coeficientes aqui para eu colocar no CFX, tá? Essa planilha eu vou passar para vocês, é bem simples, né? Porque eu pego a simulação lá do CFX, jogo aqui, ó. Veja que eu coloquei 5 variações, né? Que é o que o pessoal faz geralmente. Varia a velocidade, pega aqui essa curva, faz o ajuste, ó, de curva. Observe que eu vou ter dois coeficientes, né? Um atrelado ao x ao quadrado, que no caso da nossa equação está atrelado aqui ao C2. Opa, o C2, tá? E aqui, ó, eu tenho outro coeficiente, 4,8 alguma coisa, atrelado a outra velocidade, né? Então esse x aqui, na verdade, é a velocidade. E aí com isso eu boto aqui nas formuletazinhas aqui e calculo aqui, ó, as permeabilidades para colocar dentro
do CFX de forma correta, tá? Então isso aqui está pronto, eu vou mandar para vocês. E aí como é que eu faço para criar isso, né? Logo no início a gente não tem, né? Seleciona a região, né? No caso aqui eu fiz o mesmo desenho, né? E apenas separei aqui os domínios, né? Então esse aqui é o domínio do meu poroso, tá? Então eu estou dizendo isso aqui é fluido, tá? E aqui eu estou dizendo que isso aqui é o meu poroso. E aí o que acontece? Na hora que eu faço isso, ele vai habilitar essa aba para eu realmente colocar o setup, né? Aí tem o setup normal dos fluidos, né? Aqui na ocasião eu coloquei o kappa epsilon. Se você usar o front, pode usar o kappa ômega, né? Que ele recomenda. E aí o que é que eu tenho, né? Então eu tenho aqui o meu, ele é isotrópico, tá? Pode ser anisotrópico, enfim. No nosso caso aqui eu estou colocando como isotrópico. Aqui eu coloco a porosidade do meio, né? Então eu faço a continha, né? Obviamente eu já tinha feito a continha e deu 0,27. Aí aqui eu tenho uma perda, né? Direcional, tá? E aqui eu estou usando a velocidade, ó. Que velocidade estou usando? Velocidade superficial, ela aqui é aparecendo aqui pra gente, tá? Então veja que a velocidade física o próprio solver calcula e esse cara aqui eu informei aqui, tá? Aqui tem que ter cuidado na direção, né? Então se você estiver na direção x, y, você tem que ativar aí, né? Para poder entender a direção. E aqui vem os coeficientes, ó, permeabilidade e coeficiente de perda, né? Que eu chamo nosso corpo. Então esses caras aqui, né? Eu tenho aqui a permeabilidade do meio, que a gente achou, né? E esse KT, ou coeficiente de perda, que eles chamam aqui. Tá? Então, o basicão é isso, né? É esse setup aqui. E aí, claro, eu tenho um resultado de perda de carga com os tubos e agora eu tenho ele sem os tubos. Obviamente, numa simulação pequena dessa, talvez não tenha tanta influência, não tenha... Então você talvez não ache tão vantajoso, né? Mas aí uma coisa que eu mostro aqui é que exatamente o seguinte, ó. Você vê que o que eu quero descobrir, né, eu acho que é a perda de carga. Então eu consigo agora, né? Aqui eu tenho o real, né, que eu criei, tá? E agora eu consigo simular o mesmo volume de uma forma bem computacionalmente rápida, né? E eu tenho o mesmo resultado, que é exatamente substituir o feixe de tubos como um meio poroso, né? Então aqui é um experimento, né? Você pode fazer o experimento, eu falo experimento presencial, né? Você pode fazer o experimento real ou um experimento dentro da própria simulação, tá? Então a gente vai fazer essa brincadeira aqui, tá bom? Eu também tenho geometrias de escapamento de carro, se vocês quiserem, para brincar, eu mando para vocês para fazer o estudo do catalisador, né? Que é uma aplicação bem típica, né, para esse tipo de simulação. Ok? Eu vou dar uma pausa aqui na gravação. Eu vou pedir a vocês 10 minutinhos aqui para tomar um cafezinho e vocês também vão dar uma descansada, tá bom? Eu vou parar aqui.